E esse é o vídeo 2. Se tu não assistiu a parte 1, vai ali e assiste, né? Que a gente aprofundou sobre os traumas de infância, o como é difícil de identificar, de olhar para isso, né? O quanto atrapalha o nosso desenvolvimento. Só que hoje em dia, com o avanço da tecnologia, né? Que tá se unindo com a espiritualidade, a gente tem muitos exemplos disso, né? Cientificamente, como o experimento lá da dupla fenda, né? Física quântica, o vácuo quântico, do infinitas possibilidades, enfim, né? Sobre Deus, sobre o universo. Essas coisas estão ficando mais claras, né? Se tu gosta desses assuntos, tu já deve estar aí acompanhando, e essa é a verdadeira revelação que tá ali, né, no livro do Apocalipse, né, que é o livro mais conhecido universal. Aqui eu falo sobre traumas, né, de infância, quanto é importante a gente olhar e se curar, né, e ali no mapa astral aparece, os dois gatinhos, ali no nosso mapa astral aparece, né, esses desafios, tá? E foi assim que eu olhei para isso, né? A minha infância não foi nada fácil mesmo, sabe? Antes de falar da minha infância, eu quero aqui abençoar, falar bem, né, da minha mãe, que foi assim uma guerreira. Realmente a minha mãe foi uma guerreira. Inclusive ela né? Ainda não morreu. Ainda tá nesse plano. Ela teve que se virar ali com 3 filhos, né, pequenos, e sustentar do jeito que ela conseguiu encontrar, né. A minha mãe, ela teve dores emocionais muito profundas também, porque imagina, o meu pai, ele se separou dela, sabe, deixou ela com os filhos pequenos, e isso deixou ela muito amarga, muito entristecida, muito, sabe, e também ela, imagina, com 3 crianças pequenas, ter que, né, dar um jeito, né, enfim. Só que nessa luta dela, né, ela tinha muitas crenças enraizadas, né, voltas de pobreza e impotência, né, de coisas que foram passados, né, pra ela, da mãe dela, bisavó, e assim por diante, né, essas coisas que passam pra gente, essas limitação mental, né, então minha mãe sofreu bastante, sabe, sofreu bastante, e nesse sofrimento dela, ela não conseguia se controlar, assim, então ela judiava muitos filhos, judiava, assim, dava-lhe pau mesmo. Os filhos incomodavam, né, ela dava-lhe pau, mas fazia parte, né, antigamente era isso aí, né, antigamente era bonito, era necessário, né, era uma forma de educar os filhos, né, e isso gerou muitos traumas, né, pros filhos dela, enfim, né. Aconteciam também muitas palavras, sabe, muitas maldições, sabe, verbalizadas, porque ali no livro universal mais conhecido, tá explícito ali também que as palavras têm poder, né? Então, quando a gente verbaliza as coisas positivas, aquilo tem muito poder quando elas são carregadas de emoções e intenções. Ao contrário, também se manifesta muito, tem muita força, né? Porque tudo tem a polaridade, né? Tem a luz, tem a sombra, tem o sol, tem a noite, tem tudo tem a mesma intensidade, tá? Do lado oposto. Enfim, então, quando a gente fala coisas pesadas, absurdas, e que a gente nem tem consciência para uma criança, isso é muito forte. Isso é muito forte, sabe? Não é só a mágoa, não é só a dor, a ferida. É uma raiz, é como se fosse uma implantação ali, né? Aporte que falo, né? Aporte. Sabe o que é aporte? Depois pesquisa pra te ver. Aporte. É quando uma pessoa lança uma coisa e aquilo
pega em ti, tipo, é uma maldição mesmo, pega em ti e enraiza. Tipo assim como a gente abençoa as pessoas, né, entregando, você vai conseguir isso, você é merecedor daquilo, você tem, né, muito potencial, ao contrário que a gente fala para as pessoas, pega da mesma forma, é forte igual. E aí imagina falar isso para um filho, né, para um filho pequeno, uma criança, sabe? Enfim, isso são traumas muito fortes, né, e que precisam ser olhados, e isso mostra no nosso mapa astral, aparece, sabe? E é uma coisa que me deixou muito impressionada, por causa que eu cresci muito revoltada, cresci assim, sabe? Olha, cresci assim, culpando Deus e o mundo, que por que eu era assim, que eu tinha uma família assim, né? Que eu não entendia. O meu sol é do signo de Câncer, né? E o signo de Câncer, ele fala pra gente do maternal, né? Eu simbolizo mesmo desse signo. É muito forte para um canceriano no signo solar, ou até mesmo no ascendente, né? Então, para quem tem esse signo ali, é muito importante ter o afeto familiar, sabe? Que é muito dolorido para um canceriano, para uma canceriana, ser, tipo, rejeitado emocionalmente ou ferido dentro do ninho familiar, principalmente pela mãe, né? É muito dolorido demais. E aí eu cresci, né? Assim, querendo. Foi bem difícil, assim, pra mim e tal. Conforme eu fui amadurecendo, quando eu tinha acho que uns 34 anos, eu acho que uns 34 anos, buscando equilíbrio emocional, e também eu comecei como se tivesse nascido ali meu próprio despertar, sabe? De consciência, né? Que eu comecei, eu tinha muitas crenças também, porque eu cresci num ambiente religioso, onde tudo era pecado, onde tudo era ruim, era tudo coisas do inimigo, né? Daquilo tudo que a igreja lá severa, né? Ensina pra gente. Então eu tinha essas crenças, assim, achava que tudo era do mal. E aí eu comecei com 34 anos, eu comecei a me interessar muito por astrologia, porque tá na minha essência mesmo. Isso daí aparece também no meu mapa astral, tá? E aí eu comecei a me desenvolver e entender, né, que os meus pais não tinham nada a ver, sabe? Que eu nasci ali naquele lar porque eu precisava, que era assim mesmo, né? De alguma forma tinha que ser assim. E eu comecei a sentir gratidão, comecei a perdoar, né? Inclusive a minha vida começou a andar pra frente, porque quando eu tinha esses traumas muito enraizados, assim, tipo, essas feridas latentes, a minha vida era um desastre. Era um desastre, nada, eu não via oportunidade, tudo eu ocupava as pessoas, eu não tinha dinheiro pra nada, era uma escassez muito forte, porque, bom, quando a gente culpa muito a nossa mãe, né, e a gente tem muita mágoa, rancor, tudo que é sentimento negativo pela nossa mãe, e a gente não consegue destravar a parte financeira, o dinheiro não aparece, sabe? E quando a gente tem traumas e os mesmos sentimentos pelo nosso pai, a gente não consegue ter coragem para fazer as coisas que precisa fazer. A gente não tem impulso para ir para a vida mesmo, fazer o que precisa ser feito para a gente de fato manifestar prosperidade. É como se a gente procrastinasse a vida inteira, sabe? Essas energias, né? Então, e aí tá, daí eu tava com meus 34, 35 anos, já tava me limpando, sabe? Eu já tava assim, entendendo algumas coisas, tirando aquelas crenças que tudo era coisa ruim, entendendo que dinheiro era uma coisa abençoada, né? Que eu achava que era coisa do inimigo também. Dinheiro que era uma coisa que não prestava, sabe? E aí eu parei de culpar as pessoas, parei de, né, devagarinho assim, eu fui limpando
fui me harmonizando, e foi quando eu comecei a fazer as terapias vibracionais também, né? Inclusive, a primeira que eu fiz foi a mesa radiônica. Fiz a mesa radiônica ali com uns 34, 35. Eu lembro que quando eu fiz a mesa radiônica, eu achei uma moça na internet, né? Eu fui lá no presencial. Ela me atendeu, assim, a moça, ela tinha uma mediunidade muito forte. Essa moça, eu cheguei lá e ela limpou, assim, ela botou a mesa, né? E eu achei muito interessante os cristais e tal. E ela meio que canalizava, assim, uma energia de, sabe? E ela parecia que tava, assim, nem era ela, assim, sabe? Parecia que era outra coisa, assim, mas uma coisa boa, assim. Eu senti uma sensação boa, uma segurança de estar ali com ela, né? E ela até comentou ali, ela limpou, né, o meu campo energético. Falou que tinha muita coisa grudada e tal, coisa ruim. Até de relacionamentos, ela comentou até, que tava limpando ali coisas de relacionamento, de ex, de coisa aí, de pai, mãe, coisas profundas e tal, que tava se harmonizando ali. E ela até comentou, e eu achei muito interessante, porque quando eu fui lá pra me encontrar com ela, eu sentia como se tivesse alguma coisa apertando aqui, ó, na minha garganta, e eu até fiquei preocupada, porque na época eu fumava, tá? Fumava que nem uma chaminé. Que o cigarro também, né? O hábito de fumar cigarro também tá relacionado a sentimentos negativos com os pais, principalmente ao pai, né? Por uma coincidência ou não, eu parei de fumar totalmente aos 36 anos, 36 anos eu acho que eu parei de fumar. Coincidentemente, quando meu pai foi para um outro plano, né? Saiu dessa dimensão, dessa quarta dimensão, e foi para um outro degrau de aprendizado evolutivo, não terral, né? Quando ele desencarnou. Enfim, eu parei de fumar. E eu achei até né? Parecido ali, uma coincidência, enfim. E ela falou isso pra mim, essa moça, né? Nossa, eu tava sentindo uma coisa assim, parecia que tinha uma coisa. E eu, nossa, eu tava sentindo isso daí. E ela, não, então, foi limpo. E realmente, quando eu saí de lá, assim, olha, eu chorava, agradecida, assim, olha, eu dirigindo, assim, chegando em casa, assim, aquele vento pegando, eu dirigindo, nossa, eu sentia muita gratidão. Eu chorei de gratidão o tempo inteiro até chegar em casa, sabe? Parecia que tinha saído, assim, ó, umas 30 toneladas de cima de mim, sabe? Depois dessa terapia. Foi a mesa radiônica. E aí depois foi indicado pra mim, né, com o meu terapeuta lá, pra eu fazer a apometria. Que a apometria, ela é uma limpeza quântica, né? Uma limpeza, assim, dos campos, dos corpos sutis. Então, assim, tudo que tá grudado ali, atrapalhando, limpa, harmoniza. Inclusive maldições de família, sabe? Votos de pobreza, de escassez, de não... tudo, a apometria, ela limpa, inclusive até assessores, um monte de coisa. Essa terapia, ela faz, né? Ela faz essa faxina. E eu comecei a fazer. E eu fiz, assim, espaçadamente, né? Muitas. E aí foi limpando o meu campo, sabe? Eu fui entendendo várias coisas. Só que chegou uma época, porque, assim, o meu pai, eu não tive convivência com ele, né? Então, dele lá, se separou da minha mãe e tal, eu tinha uns 3 aninhos, eu acho. E aí ele voltou esporadicamente, poucas vezes, depois de anos, assim. Eu acho que depois que eu vi o meu pai, eu acho que foi umas 2 ou 3, 4 vezes, eu acho, sabe? Depois que ele foi embora, assim. Eu nem sentia falta do meu pai. É sério, o meu problema maior era com a minha mãe, sabe? Era o que me ficava dolorido dentro de mim, era com a minha mãe, pelos nossos atritos, sabe? Porque eu queria o carinho, o amor de mãe, sabe? Eu não consegui ter isso, porque ela tava num estado vibracional dela, e também
por conta da própria evolução dela, ela não pôde dar isso pra mim, né? E hoje em dia eu entendo, sabe? Nossa, eu sei o quanto foi difícil pra ela e assim, eu não culpo, sabe? Não culpo ela, envio muita luz pra ela. E eu sei que ela tá no aprendizado dela, né? Mas pra mim foi super dolorido isso. E é isso que apareceu muito no meu mapa astral, né? Essa oposição da Lua, né? Com Netuno, que é a Lua no alto do céu, que é onde ganha muito mais força, né? E o Netuno lá no fundo do céu, que são duas casas, né? O fundo do céu é a área familiar, que aparece no mapa astral, e o alto do céu, a casa 9, né? Ali onde tá a minha lua, e aí essa oposição, né? Minha lua em Gêmeos e Netuno em Sagitário. Com 18 anos eu fiquei mudo, não quis assim ficar, sabe? Eu quis me distanciar daquilo que me feria. Então eu mudei de cidade, saí de Porto Alegre lá, Guaíba, né? E vim morar em Floripa. Eu moro aqui há muitos anos, né? Eu tô com 42 agora. Não tinha muito contato, porque toda vez que a gente se encontrava, né? Depois a gente se brigava, a gente não tinha convivência, sabe? Era muito duro, sabe? Era muito ruim, tanto pra ela quanto pra mim. Era um desconforto muito grande, sabe? Então eu fui me distanciando, sabe? E aquilo foi, conforme eu fui me buscando expansão de consciência, né? Me conhecendo e me integrando mais com esses assuntos, né? Inclusive a minha vida financeira começou a dar um salto quântico, porque daí eu me entreguei a minha vocação, né? Que daí quando eu perdoei dentro de mim essas energias, né? Eu me encontrei ali o meu propósito vocacional, né? Como megarrista, tive bastante prestígio, bastante prosperidade, sabe? Quando eu perdoei, me encontrei, foi claro pra mim o que eu precisava fazer, sabe? Então foi muito legal essa experiência e tal. E só que internamente chegavam alguns momentos que eu ficava, nossa, eu preciso, não posso ficar longe, né? Não posso, cara, é minha mãe. Por mais que, né, eu esteja dentro de mim harmonizado, eu não sinto mais dores, digamos assim, aparente. E eu não posso dar as costas, né? Então eu preciso me aproximar. E foi isso que eu pensei, né? Eu preciso me aproximar. E eu fiz essa aproximação, tá? E aí essa aproximação eu vou falar em outro vídeo, porque esse vídeo já tá grande demais, tá? E aí eu vou falar como que foi essa aproximação e como que eu me tornei astróloga, como eu descobri esses movimentos, tá? De integração familiar e de cura interior, tá? Que eu quero estar compartilhando contigo e para te ter uma melhor compreensão, tá? E que a gente precisa olhar para isso, a gente não pode deixar para baixo do tapete, porque isso é vida, é harmonia, é cura, é saúde, é felicidade. Faz o teu comentário, pede para mim, Fanny, por favor, conta o resto da história que eu vou trazer para ti o próximo vídeo, tá bom? Tá? Então é isso. Não esquece de acompanhar a próxima parte, tá? Que tá muito importante, tá?